Olá! Hoje nós vamos mergulhar fundo no coração do livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 5. É aqui que a gente encontra uma cena cósmica que, olha, define tudo o que vem depois. É na sala do trono celestial que o destino da história é, de fato, decidido. Vamos juntos desvendar o que acontece quando o céu finalmente revela o seu plano de redenção. Para a gente entender o Apocalipse de verdade, é preciso começar por aqui. O teólogo G.R. Beasley Murray destaca um ponto que é absolutamente crucial. Os capítulos 4 e 5 não são só um prelúdio, de jeito nenhum. Eles são, na verdade, a viga mestra que sustenta toda a estrutura do livro. Tudo que João vai ver depois depende fundamentalmente do que acontece nesta sala do trono. Então, a cena se abre naquela majestosa sala do trono, onde Deus é adorado como o Criador, mas o foco da narrativa muda de uma forma drástica. O capítulo 5 nos apresenta um verdadeiro dilema cósmico, um mistério que agora se concentra em Deus não apenas como Criador, mas como Redentor da história. E ali, na mão daquele que está no trono, repousa um rolo divino. E olha, este não é um documento qualquer, não. Ele contém o plano soberano de Deus para a redenção e o julgamento, basicamente o destino do mundo. Só que tem um problema. Ele está selado, inacessível. E essa inacessibilidade cria uma crise mas tão profunda que leva o apóstolo João às lágrimas. A pergunta ecoa por toda a criação: quem é digno? E a resposta é um silêncio cósmico, absoluto. Nenhuma criatura, seja celestial ou terrena, possui a autoridade moral para executar o plano de Deus. A história, com todo o sofrimento, com toda a injustiça, parece condenada a continuar sem nenhuma resolução. A redenção, naquele momento, está paralisada. Para a gente entender a importância desse rolo, ou biblion em grego, a gente precisa olhar para suas várias camadas de significado. Segundo o teólogo Ranko Stefanovic, ele funciona como um testamento de herança, uma escritura de redenção e o próprio livro do destino. Abrir esse rolo significa basicamente transferir a soberania sobre a história e executar o juízo final de Deus. É o plano de redenção completo, tudo num só lugar. E é no auge do desespero de João, quando parece que toda a esperança já se foi, que um dos anciãos intervém. Ele anuncia que existe sim alguém que venceu. Ele aponta para um herói totalmente paradoxal, descrito com títulos messiânicos poderosíssimos, enraizados lá nas antigas profecias de Israel. Leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Pessoal, esses não são títulos comuns. Eles evocam diretamente as profecias de Gênesis e de Isaías, que prometiam um rei da linhagem de Davi, um conquistador com poder para subjugar os seus inimigos. A expectativa que se cria aqui é de um poder militar, um poder político avassalador. Mas quando João se vira para ver esse leão conquistador, a imagem é chocantemente diferente. Ele não vê um leão, ele vê um cordeiro sacrificial que carrega as marcas da sua própria morte. E isso ilustra de uma forma brilhante o paradoxo central do Evangelho. A vitória vem através do sacrifício. Isso nos leva à questão central. O que é que torna este cordeiro imolado, e não o leão conquistador, o único ser em toda a criação que é digno de pegar o rolo? A resposta revela o próprio cerne da teologia cristã. A força é aperfeiçoada no sacrifício. A imagem do cordeiro é densa em simbolismo. Primeiro, ele está como que havendo sido morto, o que indica que a sua morte sacrificial é a fonte da sua autoridade. Ele possui 7 chifres, que é um símbolo bíblico de poder perfeito, de onipotência. E ele também tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, representando o conhecimento perfeito, a onisciência. Ou seja, ele tem todo o poder e toda a sabedoria necessários para executar o plano de Deus. Como resume o estudioso W.C. Van Unik, a dignidade de Cristo não foi herdada, mas foi conquistada. Foi provada no seu sofrimento. E o resultado dessa vitória sacrificial não foi só para um povo, mas para todas as nações, redimindo pessoas de toda a tribo, língua e povo, e formando um novo reino de sacerdotes. Agora que a gente já estabeleceu a dignidade do Cordeiro, a gente precisa entender a natureza desse evento. O que está acontecendo exatamente quando ele pega o rolo? É aqui que muitos leitores acabam se confundindo, interpretando a cena como um juízo. No entanto, o texto aponta para algo bem diferente, uma entromização. Vamos comparar as visões. Em Apocalipse 5, o propósito é a inauguração do reino de Cristo, e o foco é sua dignidade. Isso marca o início da era messiânica. Já em contraste, a cena do trono em Daniel 7 tem como propósito o juízo final,
com foco nas ações do anticristo, acontecendo no fim dos tempos. Como o teólogo John Paulian aponta, a lógica é clara. O juízo sobre o conteúdo do rolo não pode acontecer antes que os selos sejam abertos. O contexto cultural romano joga ainda mais luz sobre essa cena. Um testamento romano era frequentemente selado com 7 selos e só podia ser aberto e executado depois da morte de quem o fez, o testador. A analogia é poderosa. Cristo, através da sua morte, se tornou o testador e, através da sua ressurreição, o único executor qualificado para abrir o testamento divino e distribuir a sua herança ao seu povo. No instante em que o cordeiro, o único que é digno, toma o rolo da mão de Deus, a tensão se quebra. Aquele silêncio cósmico é substituído por uma explosão de louvor. O universo inteiro irrompe em uma canção, começando do círculo mais íntimo da sala do trono e se expandindo para fora. Mas por que um novo cântico? George Ladd explica isso de forma brilhante. A canção é nova porque ela celebra um ato de redenção que nunca tinha acontecido antes. Como ele mesmo diz, se ele não tivesse vindo em humildade, não teria vindo como um Messias conquistador. É a canção da vitória através do sacrifício, a celebração da redenção que foi consumada. E a adoração se espalha em ondas. Começa com os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Em seguida, milhões de anjos se juntam ao coro. Depois, a canção se expande para incluir toda e qualquer criatura no céu, na terra e debaixo da terra. E, finalmente, todo esse louvor é selado com um amém retumbante, afirmando a soberania de Deus e do Cordeiro. Então, qual é o propósito de tudo isso para quem está aqui na Terra? A mensagem, como aponta Bruce Metzger, é de uma esperança profunda e inabalável. A visão garante que a história, por mais caótica que pareça, não está fora de controle. Ela é governada por um cordeiro que é soberano precisamente por causa do seu sacrifício. O destino do mundo está seguro nas suas mãos. Essa certeza celestial nos devolve a nossa realidade com uma pergunta provocadora. Se o rolo da história está seguro nas mãos do Cordeiro, qual é, então, o papel dos fiéis nessa história que continua se desenrolando? Como viver em resposta a essa soberania? A resposta a essa pergunta define não só o nosso propósito, mas a própria missão da Igreja até que ele venha.